Oi, eu sou Henrique Massaro e eu acabei de assistir ao segundo episódio da quarta temporada de True Detective. Tô aqui para mais um vídeo análise, me comprometendo a seguir o que eu falei no vídeo anterior, que é de analisar cada episódio assim que eles forem ao ar, assim que eu assistir, para a gente poder discutir um pouco sobre esse universo riquíssimo, criado lá em 2013, 10 anos atrás, pelo Nick Pizzolatto, pelo qual eu sou aficionado, principalmente ao da primeira temporada, e essa quarta temporada vem prometendo muitas ligações com a primeira temporada. A gente vai falar muito sobre isso no vídeo de hoje e até por isso tudo, por esse grande hype aí, eu tô aqui todo domingo, segunda-feira, fazendo análise dos episódios. Antes da gente seguir, eu preciso avisar para quem ainda não começou a assistir, para quem não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz com relação ao primeiro episódio, esse e todos os vídeos que eu fizer analisando os episódios da quarta temporada vão ser com spoilers. Eu não vejo por que fazer sem spoilers, porque eu acho que a graça daqui de tudo isso é a gente analisar vários detalhes, várias pistas, para juntos a gente tentar ir descobrindo os mistérios que estão sendo colocados a cada capítulo e também conseguir analisar a composição, o desenvolvimento dos personagens, que é uma das coisas mais legais de uma série tão boa quanto essa. Feito esse aviso, eu peço para vocês se inscrever, já deixar um like aqui no vídeo para me ajudar, e se quiser me ajudar mais ainda, conheça aqui o Clube de Membros, que tem duas categorias ali criadas para você poder me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui, beleza? Vamos seguir para análise. Eu só vou avisar que eu estou num cenário diferente hoje. No cenário do vídeo passado eu já estava num quarto de hotel, agora estou em outro lugar, mas nos próximos vídeos, essas semanas foram meio corridas, nos próximos vídeos eu volto para o meu cenário tradicional, beleza? É importante a gente falar que, além de já deixar claro que esse episódio vai ter spoilers, eu preciso voltar num ponto que eu citei do primeiro episódio dessa quarta temporada, fazer uma pequena correção, tá? Uma correção, a True Detective fez a gente incorrer nesse erro, mas eu vou fazer a correção aqui. O episódio passado, ele abre com uma frase bem legal, assim, bem interessante, e que já conecta com a primeira temporada, falando, porque é uma frase que ela é atribuída ao Hildred Castage, que é um personagem de uma coletânea de contos chamada The King in Yellow, ou O Rei em Amarelo, uma referência clara para o Nick Pizzolatto na primeira temporada, e que a Issa Lopes já colocou logo de cara aqui para abrir essa quarta temporada, nos deixando muito claro que ela vai ter ligações com esse universo construído lá na temporada de número 1 de True Detective. A correção que eu preciso fazer, no entanto, é que essa é uma frase, exatamente como eu disse agora, atribuída ao Hildred Castage, porque essa frase, eu fui descobrir depois, ela não está nessa coletânea de contos, o Rei em Amarelo. A Issa Lopes, criadora dessa temporada aqui, que conta com o Nick Pizzolatto só como produtor executivo, ele se afastou da parte criativa da série, ela inventou essa frase e atribuiu a esse personagem, o que nos levou a incorrer nesse erro aí, mas que eu acho que também é uma coisa legal, porque mostra que ela conseguiu encontrar a linguagem muito próxima das referências do Nick Pizzolatto e nos deixar e criar uma coisa separada, né? Fez deu essa roubadinha aí, como se de fato fosse uma frase do personagem, para criar uma mística em torno do que a gente vai acompanhar nessa quarta temporada. Mas enfim, é só uma correção, porque a frase não está na coletânea de contos, mas eu não acho que isso é um problema. Eu acho que muito mais do que isso até. Isso é uma questão que nos leva a ver como ela está mergulhando nesse universo que influenciou o Nick Pizzolatto a ponto de criar uma referência que nem existe. Dito isso, feita essa correção, e falando novamente disso, eu preciso deixar claro aqui que True Detective, a quarta temporada, está me surpreendendo muito quanto às ligações que está tendo com a primeira temporada. Isso vinha sendo prometido, eu achei que seria uma coisa mais nas sutilezas, como teve na terceira temporada, algo bem sutil, mas não. A Issa Lopes está de fato mergulhando na rede de investigativa e na rede de mistérios que foi esmiuçado na primeira temporada lá pelo Rustin Cole e pelo Martin, né, pela dupla ali do Matthew McConaughey e do Woody Harrelson. Isso ficou claro no primeiro episódio por duas coisas. Por essa frase que eu citei, né, fazendo uma alusão ali à coletânea de contos O Rei em Amarelo, né, o Rei Amarelo, mas também por causa dos símbolos que apareceram nos corpos que foram encontrados, né? No corpo da Anne, uma mulher que desapareceu anos antes, num caso que estava sendo investigado, e também na questão ali dos corpos dos cientistas. Isso deixava um pouco no ar o símbolo em espiral ali que compunha aquela rede da primeira temporada, mas
terminava um pouco aí. Nesse segundo episódio, cara, eles mergulharam de vez nisso. E eu vou deixar mais claro porque nessa minha análise. Muito bem, a investigação da Danvers, a personagem da Jodie Foster, ela continua sem querer levar muito em consideração esse caso da Annie que desapareceu e foi morta anos antes, e que foi, né, um caso investigado pela Navarro, que é a outra policial, né? Ela está evitando comparar, ela está evitando fazer ligações entre esses dois casos, muito embora as ligações já sejam um pouco claras. Uma língua foi encontrada na estação de pesquisa, onde os 8 cientistas do primeiro episódio desapareceram, e essa mulher, a Annie, ela foi encontrada sem a língua. Então, ela submeteu a língua ali para uma análise de DNA e tal, mas ela está evitando um pouco, ainda no início desse episódio, fazer essa ligação direta entre os dois casos. No entanto, isso vai ficar cada vez mais evidente ao longo desse episódio, tá? Esses cientistas, eles desapareceram, eles foram encontrados, os vários corpos eles foram encontrados no gelo, todos nus. E isso desperta uma série de questões, uma série de dúvidas. Por que esses caras estavam pelados no inverno? Por que eles estavam descalços e tal? E o que eles fazem nesse episódio? Ela, para ter a investigação do caso para ela, para não sair da jurisdição dela, ela encontra uma cláusula lá no regulamento e tal, que não vem ao caso, mas que diz que corpos congelados não podem ser movidos de localidade menos de 48 horas, né, que é o tempo que demora para eles descongelarem. E ela leva esses corpos para uma pista de patinação no gelo, onde eles ficam em observação pelo outro policial ali que trabalha com ela, pelo policial mais jovem. E aí começa a questão das ligações. Além da espiral que é encontrada nos corpos, que faz essa ligação direta com a primeira temporada, eles começam a se perguntar diversas coisas. Por que os caras estavam pelados? Por que eles tiraram os sapatos? Por que eles tinham marcas de unha no rosto? Um deles dá indícios de que tentou arrancar os próprios olhos. Tem várias marcas de mutilação, eles estavam todos agrupados de uma forma muito estranha. E aí a Danvers fala pro policial, esse mais jovem, o seguinte: comece a fazer as perguntas e faça as perguntas certas. Isso a gente vê que é meio que um mantra dessa personagem, uma coisa que vai surgir ao longo dos diálogos nesse episódio, e que é uma coisa muito importante para a gente entender o que está acontecendo, né? Eles vão chegar a dizer assim, depois que eles começam a responder todas as perguntas, eles se dão conta que a coisa toda não faz sentido. Ela diz, não, faz sentido, só que a gente ainda não está enxergando. E eu estou trazendo isso porque não só isso é importante para entender esse episódio, como isso é também uma ligação claríssima com a primeira temporada, mais especificamente uma referência. É mais uma referência da primeira temporada. Se vocês lembrarem, no primeiro episódio, ao fim do primeiro episódio, o Rustin Cole fala uma das suas primeiras frases icônicas. Ele diz para os policiais que estão investigando o caso, anos depois dele e do Marty já terem investigado, ele fala para os caras, vocês querem saber por que isso está acontecendo de novo se a gente supostamente já pegou o cara em 95? E os caras dizem, isso aí que a gente quer saber. E ele fala, então comecem a fazer as perguntas certas. Então eu achei isso muito, do ponto de vista narrativo, muito recompensador para quem é fã da primeira temporada, e também é muito elegante, estabelece esse link assim com uma referência muito clara da primeira temporada, sem ser uma referência gratuita, porque essa frase ela é fundamental para a gente entender o desenrolar desse episódio. Mas não termina aí. Se fosse só isso, ainda seria, eu acho, uma referência singela, assim, muito legal, mas que deixaria um gostinho aí de quero mais. Eles realmente mergulham a fundo nessa questão de ligar com a primeira temporada. Por quê? Essa estação de pesquisa, onde os 8 cientistas desapareceram misteriosamente, ela é uma estação onde os caras estavam, a gente é levado a entender que eles estavam há décadas pesquisando uma coisa muito específica em micro-organismos do gelo que poderia vir a levar à cura de doenças autoimunes, como câncer e tal, mas que a gente meio que entende também que é uma coisa que era uma pesquisa meio sem fim, assim, uma coisa que, por mais promissora que parecesse, por mais que rompedora de paradigmas, ela não ia levar a lugar nenhum, seria impossível conseguir o que eles estavam fazendo. Beleza, esse é o ponto, o motivo por trás dessa estação de pesquisa ali em Ennis, no Alasca. No entanto, e aí para mim vem a conexão mais clara com a primeira temporada, avançando o que eu esperava ver só episódios mais pra frente, eles rastreiam quem mantém essa estação de pesquisa, descobrem que ela é mantida por uma ONG, que por sua vez é mantida por uma empresa fantasma, uma empresa de fachada, que na verdade
vai ser ligada a uma empresa chamada NC Global Strategies, que não nos diz nada, que aí sim a gente vai conseguir entender, na verdade pertence à Tuttle United, que é uma grande empresa, um conglomerado de empresas de diversos setores. Eles deixam isso bem claro na conversa muito rápida que acontece entre os dois policiais. E aí, caso você por acaso não se lembre, tenha assistido a primeira temporada só 10 anos atrás, lá em 2013, Tuttle é o sobrenome do Billy Lee Tuttle, o cara que chefiava, que era o homem por trás do culto Tuttle e, consequentemente, por trás de Carcosa e toda aquela rede envolvendo crianças e todo aquele esquema que é desmantelado pelo Rust e pelo Marty. O sobrenome Tuttle não diz respeito só ao Billy Lee Tuttle, ele diz também ao Edwin Tuttle, que foi um senador do estado de Louisiana, e a gente entende que é uma família super poderosa que está atuando por baixo dos panos e fazendo com que aquelas coisas aconteçam há muitos e muitos anos sem serem descobertas. Inclusive, a primeira temporada, para quem não lembra, ela termina com um gostinho agridoce, porque o Rust e o Marty, eles descobrem, enfim, eles conseguem encontrar o grande vilão. Eles chegam meio que à conclusão, o Rust principalmente, que, porra, a gente conseguiu derrubar, conseguiu encontrar o nosso vilão, mas tem toda uma rede por trás de pessoas muito poderosas que vão seguir cometendo crimes impunemente, porque são pessoas muito poderosas e que a gente nunca vai conseguir rastrear até conseguir derrubar eles. Fica esse gostinho, né, agridoce, porque ao mesmo tempo eles têm uma espécie de redenção ali, mas fica essa coisa de porra, isso vai seguir acontecendo provavelmente e tal. E agora eles estão mostrando que, cara, pra mim ficou óbvia a ligação, né? Esse grupo tanto, essa família é muito mais influente e poderosa do que a gente imaginava, do que a primeira temporada sugeriu. Basta dizer, por exemplo, que é só pegar o estado de Louisiana e o do Alasca e comparar as distâncias, é tipo um continente de distância, ainda tem o Canadá ali no meio, e os caras estão envolvidos, né, bancando uma estação de pesquisa muitos quilômetros, milhares de quilômetros de distância ali no meio do gelo, no meio do nada, na cidade de Ennis ali. Por que exatamente a gente não sabe, tá? Mas assim, pra mim, não é uma referência gratuita, pra mim é óbvio. Eu vou ficar muito decepcionado se eles colocarem esse sobrenome e não tiver nenhuma ligação direta com isso. Muito, até porque os símbolos de espiral ali que marcavam ali todo aquele universo bizarro de Carcosa e tal, e todos aqueles corpos que foram encontrados pelo Rust e pelo Marty, ele aparece nos cientistas que são encontrados no gelo, mas mais especificamente em um cientista que parece ser o cara por trás de todo o mistério, que é um cara chamado Clark, que é o cara que vocês vão lembrar que no primeiro episódio tem um dos cientistas gravando um vídeo dele cozinhando e ele tá no fundo ali dizendo ela voltou, ela acordou e tal. Esse cara tá tendo uma espécie de ataque, assim, ele tá em uma espécie de transe, e logo depois falta luz ali na estação e todos eles desaparecem e o mistério todo acontece. A gente vai descobrir que esse cara chamado Clark, ele é o cara que na verdade tinha ele costumava andar pelado pelo lugar e tal, ele era o cara mais estranho de todo aquele grupo de cientistas, ele tinha esse tipo de transe diversas vezes, e eles dizem que um cara disse que viu que ele tinha esse mesmo símbolo que foi encontrado nos cientistas estava tatuado no peito dele. E aí eles investigam, vão chegar até o estúdio de tatuagem que fez a tatuagem nele, e a mulher manda por e-mail ali para detetive, antes de eu fazer a tatuagem, ele me mandou uma foto da modelo, da pessoa que tinha esse mesmo símbolo, e para eu fazer igual nele. E a pessoa que tinha o símbolo era ninguém mais, ninguém menos que a Annie, a mulher que foi morta, que teve a sua língua cortada fora, muito provavelmente por conta de protestos contra a mina que funcionava na cidade, que estava contaminando a água, enfim. Aquela mulher que foi morta era uma mulher com quem ele tinha um romance, e ele mandou fazer a tatuagem nele igual a ela. Se tá um pouco confuso, é pra tá mesmo, porque o mistério está perfeitamente estabelecido, a gente realmente não sabe qual a ligação deles exatamente com esse culto lá da primeira temporada, por que isso foi parar numa estação de pesquisa no meio do gelo do Alasca. Porém, a ligação com o caso N, que foi morta, e o grupo de cientistas está totalmente estabelecida. Inclusive, nesse episódio, eles descobrem que a língua de fato que apareceu lá na estação de fato era dela, e que esse Clark e a Annie eram um casal, tinham uma relação. E mais do que isso, a gente agora vai ver finalmente a Danvers e a Navarro se juntando para investigarem o caso juntos, porque, né, descobrem finalmente que os dois casos estão conectados, e a Navarro é a pessoa que mais sabe
que mais sabe sobre o caso ali da Anne e da morte dela. No entanto, por mais que ela soubesse, ela jamais imaginou que ela tinha um romance com esse cara chamado Clark. E aí, de fato, ela começa a se fazer as perguntas certas, como a própria Danvers diz que é para ser feito, e ela se dá conta que eles tinham um romance de fato secreto, que não era público. E aí eles descobrem, investigando, descobrem que esse cara ele tinha um trailer e era onde eles se encontravam. E aí, cara, elas vão até esse trailer, e eu tô falando... Essa é uma coisa que acontece bem no fim do episódio, mas isso tem muito a ver com o que eu tô falando aqui sobre a ligação com a primeira temporada. Porque esse trailer ele é praticamente uma carcoça móvel, assim. Aquele universo quase sobrenatural de Carcosa, onde acontece onde eles finalmente entram ali no último episódio e tal, e que compõe esse cenário de horrores ali, onde as torturas e os rituais aconteciam. Ele é praticamente reduzido assim, a funcionar dentro daquele trailer. Tem várias simbologias que a gente pode interpretar como analisar separadamente e ver ligações com aquele universo da primeira temporada e tal. Os símbolos em espiral aparecem várias vezes. E, ok, eu termino aí o que eu queria dizer sobre a ligação com a primeira temporada, porque para mim está totalmente estabelecido. Não está nem perto de estar tão claro quanto isso. Se por um lado, né, a série deixa muito claro, vamos mergulhar novamente nesse universo, aqueles crimes que aconteceram ainda não acabaram, os tentáculos da família Tuttle são muito maiores do que vocês imaginavam. Se isso fica muito claro, não fica muito claro ainda nesse segundo episódio os dramas e as questões das personagens principais, né, tanto da Navarro quanto da Danvers, a personagem da Jodie Foster e da Callie Hayes. Por quê? A gente sabe algumas coisas sobre elas. Elas trabalharam num caso juntas algum tempo atrás e brigaram por algum motivo que não é explicado. A Navarro tem toda uma questão com a mãe dela que tinha problemas de saúde mental e agora possivelmente está enfrentando com a irmã. A Jodie Foster, por sua vez, também tem questões com relação ao seu passado, com aquele urso polar que aparece de pelúcia ali, que é igual aquele urso sem um olho que aparece. Tá tudo muito, muito nebuloso, assim. Não tem muito como a gente saber o que de fato atormenta a vida delas hoje, qual é os fantasmas que elas trazem do passado. Assim como a gente ainda não sabe, a série está construindo de uma forma muito instigante todo um mistério sobre aquela região ali do Alasca, né, de pessoas que costumam ver pessoas que já morreram, do fato de existir uma questão de espiritualidade, uma questão de ancestralidade, uma questão cultural ali entre as pessoas que têm a descendência indígena e as pessoas brancas. A própria Danvers, que é a personagem da Jodie Foster, tem uma questão com isso nesse episódio. Nada disso está muito claro, assim. Diferente da primeira temporada, em que a gente já meio que sentia o drama daqueles caras logo de cara, e tinha todo aquele niilismo do Rustin Coe, aquela filosofia do pessimismo que marcava muito, que fazia a gente já se encantar por eles logo de cara. Eu sinto que com a Danvers e com a Navarro a coisa vai ser mais aos poucos, tá? A gente fica instigado a saber o que está se passando com elas, mas não é uma coisa que já vai deixando muito claro, vai ficando muito no ar. E eu espero que isso vá se desenvolvendo um pouco mais rápido nos próximos episódios, porque, assim, acho muito legal referências e ligações com a primeira temporada, mas também quero ver esse universo que promete muito, uma coisa muito louca, um lugar que está mergulhado numa noite eterna durante o inverno e tal, pessoas que veem pessoas que já morreram, pessoas que acreditam em toda uma questão de espiritualidade ali que pode ter conexão com o que está acontecendo. Quero muito ver o que isso vai nos trazer, assim, mas por enquanto está muito no ar, inclusive de uma forma um pouco confusa, eu devo dizer. No entanto, uma coisa que é muito legal é que essas duas personagens, elas são mulheres muito diferentes, culturalmente, em termos de história pessoal e tal. No entanto, elas têm personalidades muito parecidas. E eu quero trazer isso citando duas cenas específicas, uma do episódio passado e outra desse, que é elas se relacionando sexualmente com dois homens. As duas relações sexuais, por mais diferentes que elas sejam, elas mostram as duas como figuras dominantes, assim, daquela situação toda. E isso mostra uma força dessas duas personagens que eu acho que juntas tem uma combinação muito legal. Elas são muito diferentes, mas elas têm uma personalidade que tem uma força muito parecida. E agora elas finalmente vão trabalhar juntas. E isso vai ser uma coisa que eu acho que vai ser bem interessante da gente
da gente acompanhar. E por fim, aqui só para terminar, né, o grande cliffhanger para o próximo episódio é que duas coisas. Uma que um dos cientistas que estava no gelo, ele tá vivo ainda, ele acorda numa cena que é bizarra, assim, ele congelado acordando e vai para um coma induzido. E outra é que o Carter, que é esse cientista que é a chave talvez de todo o mistério, ele não está entre os corpos ali que estão descongelando, eles descobrem só quando os corpos descongelam mais, que ele não está ali entre eles e que provavelmente ele está vivo em algum lugar. E é isso que provavelmente a gente vai acompanhar aí no próximo episódio. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer. Me digam aí o que vocês acharam desse episódio. Gostaram dessa análise mais informal? Fazer análises assim logo depois do episódio exige que eu simplesmente anote alguns tópicos e saia falando. É diferente das análises que eu faço de Sopranos, que eu vou seguindo um roteirinho e tal. Aqui vai muito do que vem na cabeça e de uma pesquisada rápida que eu dou. Enfim, são as primeiras impressões em geral. A gente pode seguir conversando sobre elas. Beleza? Comentem aí, não esqueça de deixar um like, se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo e tchau!